Olá, amigos. Nessa nossa apresentação, visando passar algumas orientações, dicas para essa importante fase do concurso que vocês estão prestes a fazer, nós vamos falar a respeito da defesa coletiva do consumidor. É importante destacar, desde logo, que a defesa coletiva do consumidor se desdobra em três categorias jurídicas. Vamos citar aqui o importante artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que a defesa do consumidor é exercida a título individual ou a título coletivo. Tratando-se de defesa coletiva do consumidor, nós temos três subcategorias jurídicas. Segundo o professor Barbosa Moreira, duas delas são consideradas como categorias essencialmente coletivas, que são os direitos e interesses difusos e os direitos e interesses coletivos em sentido estrito. E a terceira subcategoria jurídica diz respeito aos individuais homogêneos. Antes de avançar na matéria, vamos aqui fazer uma pequena observação a respeito da origem desses direitos e interesses no nosso direito brasileiro. O direito brasileiro, ele se inspirou em duas vertentes diferentes. Em relação aos direitos difusos e coletivos, a influência foi de doutrinadores processualistas e da própria legislação italiana. A concepção da tutela de direitos difusos foi introduzida no Brasil por forte influência desses autores italianos. Nós podemos citar aqui, para ilustrar, o professor Mauro Capelletti. Enquanto que os direitos e interesses individuais homogêneos, por sua vez, eles têm forte influência do direito americano, da chamada class action. Portanto, no Brasil, nós temos convivendo lado a lado categorias jurídicas cuja origem é completamente distinta. Essa é uma peculiaridade que chama atenção e que muitas vezes passa despercebida, e conforme a gente vai examinando, estudando, nós vamos conhecendo melhor essas peculiaridades. Bem, voltando aos direitos e interesses difusos ou coletivos, que, segundo Barbosa Moreira, são essencialmente coletivos, ou seja, são os verdadeiros direitos e interesses coletivos. Os difusos e os coletivos se caracterizam pela transindividualidade, ou seja, são transindividuais no sentido de que não se pode atribuir cota à parte a quem quer que seja. Se busca sempre a proteção do todo, de todos, a um só tempo. Não se tem como beneficiário pessoas determinadas. Cidadãos determinados não são beneficiários dessa proteção. Nós protegemos o todo, todos, a um só tempo. Então, os difusos e os coletivos em sentido estrito são transindividuais de natureza indivisível. Os difusos se caracterizam pelo fato das pessoas estarem ligadas apenas por circunstâncias de fato, como, por exemplo, os consumidores que estão expostos à aquisição de um produto defeituoso, comercializado na região central do Estado, e assim por diante. Já o direito e interesse coletivo em sentido estrito, diferentemente do difuso, ele tem como titular um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas. Por quê? Porque há uma relação jurídica base ou básica que liga essas pessoas entre si ou essas pessoas com a parte contrária. Então, lembrem para a prova: difuso, simples circunstâncias de fato. Outra característica dos difusos: eventual litigiosidade interna. Ou seja, muitas vezes não há unanimidade no que diz respeito à tutela desse direito e interesse. Não se exige essa unanimidade. Pessoas podem estar com posicionamentos diferentes a respeito do tema. Então, difuso e coletivo se caracterizam como essencialmente coletivos porque são transindividuais de natureza indivisível. Enquanto que os
individuais homogêneos, segundo Barbosa Moreira, são acidentalmente coletivos. Acidentalmente, porque à primeira vista, em razão de uma lesão, quem tem o direito de ação é o lesado. O lesado vai ao judiciário buscar o provimento em favor desse seu direito subjetivo lesado. No entanto, mercê dessa característica atual da sociedade em que vivemos, que é uma sociedade massificada, a própria explosão demográfica, a dificuldade de acesso ao judiciário, entre outros temas correlatos, fez com que se concebesse essa ação que busca a um só tempo a reparação de todas as pessoas possivelmente lesadas. Eu quero deixar claro aqui que o número de lesados, ele, quando muito elevado, ele caracteriza o interesse público do uso dessa ação civil coletiva. Por quê? Porque se todos os lesados fossem ao judiciário ao mesmo tempo, isso causaria, com certeza, uma perturbação. Isso não seria positivo para a boa prestação jurisdicional. Então, nesse sentido, a gente destaca, tá, salientando aí para vocês, lembrarem para a prova dessa categoria importante dos individuais homogêneos, categoria essa que nos últimos anos o judiciário vem prestigiando de maneira muito evidente. Eu posso aqui registrar especialmente a passagem dos anos de 2008 para 2009 aqui no Rio Grande do Sul, com mudança de entendimento jurisprudencial sobre essa matéria, em que ficou muito patente, muito evidente essa supremacia do direito e interesse individual homogêneo em relação ao direito subjetivo individual. Eu vou chegar lá para explicar por que hoje o STJ ele vem decidindo nesse sentido do reconhecimento de que a ação civil coletiva para a tutela de direitos e interesses individuais homogêneos, ela tem que ser valorizada, tem que ser prestigiada. Bem, pessoal, os individuais homogêneos, eles se caracterizam também porque o autor, ele busca uma sentença condenatória genérica. Segundo o artigo 95 do CDC, o autor busca o reconhecimento do dano causado. A lesão sofrida é tarefa do lesado demonstrar. Por que isso, pessoal? Porque essa ação, ela tem uma peculiaridade bem interessante. Ela tem dois momentos distintos. Ela tem duas fases distintas. O ajuizamento da ação, a partir do conhecimento pelo legitimado do dano globalmente causado, que independe da vontade dos lesados. Os lesados não precisam provocar o legitimado, os lesados não autorizam o ajuizamento da ação, os lesados não passam procuração por legitimado. O esquema da legitimidade é totalmente diferente de uma ação individual. Então nós temos nessa primeira fase, do ajuizamento até a sentença, quando o legitimado obtém, quando exitosa a sua atuação, uma procedência. E essa procedência vai reconhecer o dano causado e o dever de indenizar todos os lesados, permitindo que os lesados, então, nesse segundo momento, possam, querendo, promover suas ações de liquidação e execução, inclusive no foro do seu domicílio. Por que se estabelece essa necessidade do lesado promover sua liquidação? Porque não é possível que o legitimado saiba de antemão qual a extensão da lesão sofrida. Ele tem conhecimento do dano globalmente causado, mas não tem noção da extensão das lesões individualmente sofridas. E, portanto, o lesado, em algum momento, tem que se manifestar positivamente acerca do aproveitamento dessa ação. Fazendo um pequeno parênteses para que vocês possam compreender bem essa sistemática, lá no direito americano, no que diz respeito à chamada class action,
é um modelo um pouco diferente, aqui no Brasil foi adaptado. Lá no direito americano, quando um cidadão ajuiza uma ação e eventualmente tem repercussão coletiva, ou seja, aquele direito que ele pleiteia pode se traduzir num direito de outras pessoas. Vamos imaginar um hóspede de um hotel que se hospeda e ao final, cobrada uma tarifa e ele entende que essa tarifa é abusiva e vai ao judiciário, o juiz percebe, por uma questão lógica, que outros hóspedes desse mesmo hotel também foram cobrados dessa tarifa abusiva. Então, o que o juiz faz nesta ação individual? Ele transforma essa ação individual numa ação de classe, numa ação coletiva. E lá, no direito americano, o hotel ele tem que comunicar todos os possíveis interessados, para que estes interessados se manifestem sobre o interesse de ingressar nessa ação ou não, exercendo o chamado opt-in, opt-out. Então vocês percebem que em algum momento o lesado tem que se manifestar positivamente no sentido de querer aproveitar a ação. O modelo americano é muito efetivo, muito eficiente, porque aquele consumidor ele vai receber uma comunicação e vai dizer se quer ou não quer ingressar na ação coletiva. No direito brasileiro, nós temos uma comunicação que é feita quando do ajuizamento da ação civil coletiva. Essa comunicação se dá através de uma publicação oficial, na imprensa oficial, sem prejuízo de ampla divulgação pelos órgãos de defesa do consumidor. Então, o autor ou entidades que defendem o consumidor poderão promover uma ampla divulgação para que os consumidores possam saber que foi ajuizada uma ação essa que pode lhes interessar. Na minha opinião, nós temos que aprimorar mais essas comunicações para incentivar, para estimular as pessoas a confiarem, a aguardarem, a aproveitarem o desfecho de uma ação civil coletiva. Do ponto de vista prático, essa comunicação aqui no Brasil é muito tímida. É muito tímida. Por isso, na minha opinião, as pessoas assim não têm uma grande familiaridade, exceto quem é da área do direito, mas o consumidor, que é, na sua imensa maioria, leigo, ele não tem essa familiaridade e, portanto, não se poderia exigir dele esse conhecimento para o fim de esperar o desfecho da ação e promover uma liquidação e execução. Bom, então funciona assim: ajuizada a ação, é publicada uma comunicação na imprensa oficial, sem prejuízo de ampla comunicação pelos órgãos de defesa do consumidor. Essa comunicação, atenção pessoal, essa comunicação permite o ingresso de consumidores na ação civil coletiva como assistentes litisconsorciais. Só tem um detalhe: se o consumidor ingressou como assistente litisconsorcial nessa ação, ele se submete ao desfecho dela. Se a sentença da ação civil coletiva é improcedente, essa improcedência também atinge o direito individual deste consumidor que ingressou como assistente litisconsorcial, e ele não poderá mais ajuizar a ação individual. Por isso que muitas pessoas dizem que o melhor é aguardar o desfecho da ação civil coletiva, porque em caso de procedência promove-se uma liquidação e execução. Em caso de improcedência, ainda é possível promover a ação individual, até porque não corre a prescrição após o ajuizamento da ação coletiva. Se isso não ocorresse, dificilmente o consumidor se sentiria estimulado a aguardar o desfecho da ação civil coletiva, ok? E a terceira situação que pode acontecer, então, primeira situação, o consumidor toma conhecimento da ação coletiva e ingressa nela como assistente litisconsorcial. Segunda situação,
o consumidor simplesmente aguarda o desfecho. Se procedente a ação, ele parte para liquidação e execução. Se improcedente a ação, não há problema nenhum, ele ainda tem a oportunidade de ajuizar sua ação individual. E a terceira situação, que é a que mais ocorre, nós temos uma concomitância entre as ações individuais e ação coletiva. Isso não é muito interessante do ponto de vista do judiciário. Por que motivo? Porque o judiciário, ele recebe uma ação coletiva onde ele vai se pronunciar a respeito do dano causado e do dever de indenizar os lesados. E ao mesmo tempo ele recebe centenas ou quem sabe até milhares de ações individuais, onde serão repetidos os mesmos atos processuais. E portanto nós temos as chamadas ações de massa, ações repetitivas, que tanto entopem o judiciário. Isso é um dado real, realista, evidente. E, portanto, diante dessa evidência de que essas ações repetitivas, elas perturbam a boa prestação jurisdicional, a partir do ano de 2009, o Judiciário do Rio Grande do Sul passou a entender que, diante dessas inúmeras ações individuais que podem causar um ferimento ao interesse público esse marcado pela boa prestação jurisdicional, então determina-se a suspensão das ações individuais de ofício, ok? Então muita atenção, as ações individuais, elas ficam a tramitação delas fica sobrestada, aguardando o julgamento da ação coletiva. Se a ação coletiva é procedente, parte-se, então, para liquidação de sentença e execução. Se é improcedente, essas ações individuais retomam o curso. Então nós temos atenção quanto aos individuais homogêneos, porque é nessa ação civil coletiva que existe essa grande interação com os consumidores lesados. No que diz respeito aos difusos e coletivos, lembrem, nós estamos tratando do quê? De direitos transindividuais de natureza indivisível. O provimento é totalmente diferente. Por exemplo, difuso, retirada do mercado de um produto defeituoso. Qual é o objetivo? Proteção difusa do consumidor. Modificação de cláusulas de contrato padronizados. Qual é o objetivo? Evitar que as pessoas que venham contratar assinem aquele contrato com cláusula abusiva. Coletivo estrito sensu. As pessoas já contrataram. As pessoas já têm um contrato que tem cláusula abusiva. Então nós vamos viabilizar a proteção deste grupo de consumidores, retirando a cláusula abusiva desse contrato atualmente celebrado. E lembrem, por último, como diz o Nelson Neri Júnior, pode, numa mesma ação coletiva, haver pedidos direcionados ao direito e interesse difuso, ao direito e interesse coletivo em sentido estrito e ao direito e interesse individual homogêneo. Como é que nós vamos identificar? Examinando o próprio pedido. Condenação à reparação dos lesados, individual homogêneo. Prevenção de danos a qualquer pessoa que venha a consumir, difuso. Modificação, alteração, cessação de reajustes abusivos de pessoas que já contrataram. Modificação de contratos atualmente em vigor. Coletivo em sentido estrito. E por último, lembrar que o STJ vem alterando seu posicionamento no que diz respeito à coisa julgada na ação civil coletiva. Em caso de procedência, ela erga omnes para beneficiar qualquer consumidor onde quer que esteja. Portanto, a odiosa limitação territorial da coisa julgada
imposta pelo artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, em 1997, nesses últimos anos recentes, tem sido pelo STJ repelida. Por quê? Porque, do contrário, se torna inócua a ação civil coletiva. Se ela tem por objetivo permitir o aproveitamento dos lesados, não seria razoável imaginar que somente lesados domiciliados no âmbito da competência territorial do órgão prolator pudessem aproveitar a sentença. Não tem sentido. Por isso, nós temos acordos recentes, ministro Luiz Felipe Salomão, entre outros, afastando essa limitação territorial e, portanto, se é erga omnes, é em favor de todo e qualquer consumidor que possa pretender aproveitar a sentença, em caso de procedência. Ok? Então, nessa nossa manifestação, nesse nosso... nesse objetivo aqui do verbo jurídico, procurei enfatizar essa questão das ações coletivas e a sua importância. Muito obrigado.